Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. O tema da mensagem: quem é este que está no barco e acalma a tempestade? A partir do verso 35, o texto de Marcos, capítulo 4. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Pai, em concordância com a oração feita, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada. Muito obrigado por esta oportunidade, Deus, de podermos ministrar a Tua palavra, ó Deus, e crer que o Senhor está conosco em todos os momentos. Entendendo, Senhor Deus, que desde o momento em que o culto, Senhor Deus, foi aberto, os testemunhos contados, ó Deus, e aquilo que foi cantado, ó Deus, converge para a Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, derrama de Sua graça, nos dando, Senhor Deus, a instrumentalidade do Teu Espírito, e nos alimente nesta noite com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos para a glória do Teu nome. Amém. Podeis sentar, irmãos? Irmãos, a maioria das vezes, quando nós estamos num culto de passagem de ano, a tendência nossa como pregadores é buscar uma palavra que tem a ver com uma reflexão, uma análise do ano que passou, e que nos leve a pensar acerca de tudo aquilo que aconteceu até aqui. Mas eu, orando a Deus e também pensando em algumas questões, principalmente convergindo, com os testemunhos que foram dados aqui, eu queria estar compartilhando com os irmãos nesse texto, que a princípio não tem nada a ver com a virada de ano, com a passagem de ano, mas tem tudo a ver com a nossa vida no que diz respeito a tempestades que enfrentamos. E nós estamos no limiar de começarmos a enfrentar uma nova tempestade. E como disse o Nelinho, enquanto estivermos vivos, nós enfrentaremos tempestades, porque é na tempestade, ou nas tempestades e no caos, que Deus se mostra provedor. Amém? Meus queridos, nesse trecho registrado aqui, nesse texto que acabamos de ler, o que aconteceu quando Jesus Cristo acalmou a tempestade é algo que marcou os discípulos naquela época. Porque não foi uma simples tempestade, mas foi uma tempestade violenta, e que com frequência, repentinamente, acontecia naquela região, sobre o mar da Galileia. Cansado, e no final de um dia de ensino, Jesus, ele rumava para o leste, atravessando o mar com os seus discípulos. E ele, acomodado a uma almofada, e vale aqui dizer que aquela almofada, e essa almofada está aí registrada no versículo 38, ela não estava ali à toa. Já era tradição, já era costume, de que sempre que alguém fosse atravessar o mar da Galileia,
e que essa pessoa fosse alguém de renome ou de uma posição entre os judeus, aquela almofada estava ali colocada especificamente. Uma almofada ao visitante de honra, diz os historiadores. E naquela almofada, Jesus Cristo descansou a sua cabeça e adormeceu. Quando a tempestade aumentou, os discípulos acordaram a Jesus, insinuando que ele não se importava com o perigo deles, e eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ora, esse incidente notável realça a importância vital de distinguirmos, meus irmãos, entre o dom da fé original, a fé para a salvação, o andar em fé, ou a vida de fé que vem subsequentemente ao novo nascimento. A fé que recebemos, meus irmãos, ela precisa ser desenvolvida, pois o andar por fé não é o andar por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos, mas esperamos, mas aguardamos. Paulo, ele vai declarar aos Romanos, no capítulo 8, verso 24, dizendo: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Um teólogo do século XVIII, ele vai comentar esse trecho dizendo que a palavra ou a expressão ver, aí no texto, tem o sentido de possuir ou desfrutar pela fé. Portanto, o que um homem já possui, não se pode dizer que ele espera. E analisando os evangelhos sinóticos, somente Marcos, ele vai falar dessa travessia que aconteceu. Somente aqui, em Marcos, nós vamos contemplar essa travessia. Somente Marcos, ele vai trazer detalhes acerca do que estava acontecendo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de ter ensinado, cansado, no final de um dia de ensino, e como nós já sabemos, principalmente pela leitura da palavra, Jesus, ele arrastava multidões. E a maioria das pessoas que estavam atrás de Jesus, não estavam atrás de Jesus por causa da palavra que ele ensinava, e sim por causa da comida que ele dava e dos milagres que acontecia. E isso atraía as multidões. Além dessa quantidade de pessoas, não somente andando atrás de Jesus, aonde quer que Jesus Cristo ia, aquelas multidões estavam, inclusive em algumas questões, em alguns aspectos, em alguma parte do texto, nós vamos ver que essa multidão, ela cercava Jesus do outro lado para encontrar com Jesus lá. Em alguns momentos, Jesus Cristo teve que dar vamos dizer assim, um nó, para enganar a multidão e ter um momento de descanso com seus discípulos, um momento a sós com eles. Mas a maioria das vezes, as multidões estavam com Jesus, e não somente seguindo Jesus, mas também pressionando Jesus, espremendo Jesus, empurrando Jesus, e isso cansava. Isso prostrava a pessoa. E Jesus Cristo estava aqui cansado e ele adormece. No versículo 36, o texto que lemos, somente aqui em Marcos, o autor vai dizer: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Certamente esses outros barcos eram de outros discípulos que acompanhavam, e provavelmente dos 70 discípulos que foram enviados por ele posteriormente em certa ocasião. Jesus estava afadigado, de tão cansado, ele adormeceu. Vemos aqui, sem nenhuma dúvida, a manifestação da humanidade de Jesus. Mas no momento em que ele se levanta, chamado e incomodado pelos discípulos, ele se levanta e acalma a tempestade, a partir de um questionamento dos discípulos. E depois que Jesus Cristo fez e aconteceu dentro daquele barco, mandando
o mar se acalmar e o vento se aquietar, houve um questionamento: quem é este? Jesus era homem e, no entanto, gloriosamente Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Deus e homem, duas naturezas sem mistura. E, no entanto, residentes na mesma pessoa, é o que na teologia chamamos de união hipostática, que no grego é hipostáticos, ou seja, capaz de suportar. Um termo usado na teologia para designar a doutrina cristológica acerca da união da natureza divina e humana em uma única pessoa, sem mistura, sem conflitos, um mistério. Essa doutrina da união hipostática afirma que Jesus Cristo é ao mesmo tempo e plenamente Deus e homem, sem qualquer prejuízo para ambas as naturezas. Ou seja, quem estava naquele barco com os discípulos? Ao mesmo tempo o Jesus homem e também o Jesus que era 100% Deus. Por isso, como nós precisamos avaliar o contexto em volta para saber do peso da presença de Jesus no barco? Quanto ao contexto, esse episódio ocorreu no Mar da Galileia. E, na verdade, um lago de águas doces, contendo 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, cercado por 3 montanhas que têm aproximadamente 13 metros de altura. Nós estamos, meus irmãos, nessa cidade do Cone Sul, que, além de muitas outras, nós estamos numa cidade que ela se desponta no estado de Rondônia por estar a cerca de 600 a 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. Aqui nós estamos diante de um lago que estava a 220 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Então, por causa dessa localização geográfica, ou seja, praticamente uma bacia, né? Havia um movimento muito forte de ventos. Por causa do Monte Hermon, que durante todo o ano o seu pico estava congelado, ou permanecia congelado. E os ventos que por ali passavam desciam, formando uma corrente violenta, e isso movimentava o que eles chamavam de Mar da Galileia, e que na verdade era um lago. E as ocorrências de tempestades naquele lugar eram normais, eram corriqueiras. E é diante dessa tempestade que os discípulos se encontravam e eles ficaram apavorados. Mateus, no Evangelho de Mateus, o autor ele vai usar um termo que é similar ao maremoto, uma espécie de tsunami que movimentava um alto volume de água. Essa era a condição do local onde os discípulos estavam com Jesus, algo semelhante às nossas vicissitudes. Não é assim que a nossa vida muitas vezes se encontra? Com tempestades, vicissitudes. A palavra significa entraves, empecilhos, embaraços, coisas que quebram a nossa cabeça, problemas, limites, impasses, dilemas, contrariedades, adversidades, contratempos, apertos, aborrecimentos e etc. Isso é o que significa a palavra vicissitude. Que muitas vezes somos acometidos. E diante dessa realidade, como nós podemos tirar algumas lições analisando o texto que lemos? Em primeiro lugar, mesmo com Cristo no barco, as tempestades virão. Mesmo Cristo estando no barco, as tempestades virão. Enquanto Jesus dormia, se levantou grande tempestade de vento. O termo que é usado aqui, como falamos anteriormente, é similar a um tsunami,
Ou seja, uma série de ondas de águas causado por um deslocamento de um grande volume de corpo d'água. Ou seja, era algo violento mesmo. Os discípulos não estavam ali inventando alguma coisa ou aumentando algo para se vitimizar. Não, eles ficaram aterrorizados. E mais ainda espantados por causa da tranquilidade de Jesus, que dormia naquele momento. Imagine você nas suas vicissitudes, nas suas adversidades, passando e enfrentando problemas, e alguém que pode te socorrer está do seu lado dormindo. Jesus estava assim. Mas o interessante aqui é que o sono de Jesus era um sono que demonstrava cansaço mesmo. Não era um sono de descaso. Não era um sono de quem não estava importando com o que estava acontecendo, mas era um sono de alguém que estava prostrado e cansado mesmo. Então, não era um simples vento, mas ventos que fizeram os discípulos pensarem que eles morreriam no mar. As ondas se lançaram contra o navio, como afirma o verso 37, de modo que o barco se enchia rapidamente e corria o risco de afundar. Isso nos mostra que na pequena brisa, ou de uma pequena brisa, pode se transformar em um tufão. Lucas ele vai registrar uma experiência similar em Atos, no capítulo 27, versos de 13 a 15, que foi a experiência do apóstolo Paulo, quando ele estava navegando para Roma. O texto diz assim: soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados a levar. Tamanha era a força do vento e o movimento das águas, levando um navio gigantesco, que não era semelhante ao navio pesqueiro em que Jesus Cristo estava, que na verdade não era um navio, era um simples barco. Ou seja, dessa mesma forma, de uma hora para outra, a aparente normalidade, ou seja, tranquilidade em nossas vidas, pode se transformar em um caos, em uma tempestade, a semelhança do episódio narrado aqui. Portanto, não é por Jesus estar no barco que não seremos atingidos pelas tempestades da vida. Mas com Ele no barco, temos a esperança que chegaremos do outro lado. O problema não são as tempestades da vida, mas como reagimos diante delas, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Essa é a diferença em saber que Cristo está no barco. E a semelhança do poeta, no Salmo 118, verso 7, o autor diz assim: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Deus se põe ao lado dos remidos. Para o salmista, a implicação era que ele nada tinha a temer da parte de quem quer que fosse, ou qualquer situação que se apresentasse diante dele, porque ele sabia que Deus estava com ele. Porquanto Deus estava no controle de todas as coisas. A vitória não estava garantida por forças superiores ou por armas, mas pelo dom de Deus presente ali. Nós não podemos nos enganar, achando que por termos Jesus Cristo, as situações não virão para nos provar. Tudo o que foi dito aqui, desde o início do culto, converge para a mensagem. Por mais que Cristo esteja no barco, as tempestades virão. Mas a questão não está nas tempestades, e sim na consciência que devemos ter de que Cristo está no nosso barco. Em segundo lugar, não importa quais sejam as circunstâncias, Jesus está no barco. Em Marcos, no capítulo 4, versos 38, depois do 40, nós temos essa certa convicção de que Jesus Cristo está no barco. Os discípulos se assustaram porque a tempestade ameaçava destruí-los, e parecia que Jesus Cristo não dava conta do que estava acontecendo, e nem se preocupava com o que estava ocorrendo, a ponto de estar dormindo.
Eu me lembro que, assistindo um filme chamado Náufrago, provavelmente vocês já devem ter assistido, um avião caiu no mar, um avião da FedEx, se não me engano, que é uma empresa americana. E o único recurso que o sobrevivente teve, lá no fundo, com o avião, depois de ele ter saído dos escombros, foi passar a mão num bote inflável e subir. E ele ficou ali, até chegar à ilha mais próxima. Mas quando chegou perto do quebra-mar, aquele bote foi virado e ele foi jogado na praia. Olha para essa movimentação, para essa violência do mar, e nós veremos os nossos problemas. Mas não são os nossos problemas que precisam ter a nossa atenção, e sim entender que Jesus está no barco, para acalmar as nossas adversidades, nos trazer paz para que tenhamos tranquilidade para administrar essas adversidades. É isso que o texto está nos chamando. Pensemos nas tormentas da nossa vida, nas circunstâncias que nos provocam grande ansiedade. A semelhança do salmista, ele vai clamar. No Salmo 142, no Salmo 42, verso 5, apenas a parte A do versículo, o salmista vai dizer: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Ele faz uma pergunta. Alguns historiadores sugerem que o salmista aqui descreve brevemente a situação de alguém que está sofrendo em virtude de uma angústia não identificada, que leva os seus inimigos a zombar dele. Portanto, a grande questão não é saber dos nossos problemas, mas entender que Jesus Cristo está no barco. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós continuamos e devemos entender que a experiência do salmista nos leva a declarar da mesma forma que ele declarou na parte B do versículo. Ele disse assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, contextualizando essa realidade do salmista, devemos trazer à memória os tempos alegres, assim como ele trouxe à memória a ele dos tempos alegres em Jerusalém, quando o povo caminhava em direção ao templo para adorar. É no ajuntamento dos santos que nós conseguimos força para enfrentar as adversidades. Mas há pessoas que veem os seus problemas maiores que Deus, acham que o Senhor não pode intervir na situação que estão enfrentando. Algumas pessoas pensam que seus problemas são tão grandes que até para Deus é difícil resolver. Isso quando não pensam que é impossível. Outra vez, aqui está a grande questão. Tem gente que fala da soberania de Deus, inclusive os crentes, principalmente, mas não veem como soberano em seus problemas. Limitam o seu poder e o seu agir ao tempo dos apóstolos, dos profetas e até o tempo de Moisés no deserto. Ou seja, eles montam ou formam para si, na sua mente e na sua prática de fé, um Deus limitado pelo tempo e pelo espaço, e principalmente lá no passado. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje e continuará operando nas nossas vidas. Nós precisamos entender que Jesus Cristo está no barco. Um pastor presbiteriano, que todos os irmãos aqui conhecem, chamado Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Essa muitas vezes é a nossa crise, e ficamos a nos perguntar aonde Ele está, que não percebe a crise que eu estou enfrentando, aonde Ele está, que Ele não intervém quando nós precisamos, onde Ele está quando as tempestades vêm. Tanto que a pergunta dos discípulos foi: mestre, não te importa que pereçamos? Mas eu quero dizer algo aos irmãos, que Ele está no seu barco, no meu barco, no nosso barco. O Senhor se faz presente. Quando clamamos, Ele vem e acalma a tempestade. Nós precisamos entender duas coisas aqui, irmãos.
Primeiro há uma tempestade interna e outra externa. Essa externa foi o que foi exposta para os irmãos aqui agora. Mas a principal tempestade é o que estava acontecendo no coração dos discípulos. E a essa tempestade nós recebemos uma ordem para nos acalmarmos e entender que o Senhor está conosco. E Ele mesmo declarou isso em João capítulo 14, verso 1. Ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Há duas maneiras, meus irmãos, do Senhor tratar com as nossas tempestades. Existem duas maneiras. Uma é terminando com elas, e a outra é preparando-nos para enfrentá-las. A primeira chama-se substituição. Ou seja, ainda que Cristo tenha acalmado a tempestade externa, outras naturalmente virão. A outra se chama transformação. Cristo quer operar transformação, ou seja, trazer para o coração do homem o novo nascimento. Ele declara isso em João no capítulo 3, verso 3. Ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas essa mudança, ou seja, o novo nascimento, só vem dele, do alto. João no capítulo 1, verso 13, o evangelista João, sendo boca de Deus, Jesus disse assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De outra forma, ou de uma forma ou de outra, aliás, Deus haverá de agir na vida do homem e em suas adversidades, pois Ele se faz presente no barco das nossas vidas. Em terceiro e último lugar, o Senhor sempre nos surpreende. Independentemente da fé dos discípulos, o Senhor agiu socorrendo-os. Eles o chamaram, não para acalmar a tempestade, como já falamos, mas o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, sempre faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo declara isso aos Efésios, no capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Através desse acontecimento, o Senhor aproveitou para mostrar para os seus discípulos que Ele era mais do que um profeta, mais do que um operador de milagres, e mais do que um mestre que comandava a natureza. Mas Ele era o Deus e é o Deus encarnado. Irmãos, nós precisamos avaliar. E essa avaliação, ela não pode acontecer somente hoje. Nós recebemos ali, não sei se você chegou a ver no grupo dos homens, uma meditaçãozinha, um texto. E lá está escrito que o novo ano, ele é como uma página em branco, para que possamos reescrever, não a nossa história, porque é Deus que escreve a nossa história, mas que possamos reescrever, ou seja, estamos tendo uma nova oportunidade de fazer tudo aquilo que deixamos de fazer no ano que está passando. E a principal oportunidade que nós perdemos, e que nós estamos tendo a oportunidade renovada agora, que vai começar daqui a pouco, de estreitarmos laços com aquele que tudo pode. Por que a nossa tendência é de seguirmos o comportamento do ímpio lá fora? Porque o ímpio lá fora sempre se afasta de Deus. No estudo, na quarta-feira, o presbítero Alex citou aqui o texto de João, que diz que Jesus Cristo é a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E a palavra de Deus diz que as nossas boas obras, elas devem aparecer,
para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas como as nossas boas obras aparecerão? E eu não estou falando de obras da lei, eu estou falando de obras da fé, resultados de uma intimidade genuína com Jesus. Meus irmãos, o beco está se fechando. Apesar que a palavra de Deus diz que o caminho é estreito mesmo. Mas se nós não ficarmos atentos ao que Deus quer para as nossas vidas, nós sucumbiremos. Porque já existem muitos por aí sucumbindo, que já não acreditam mais que Deus pode agir, mas que usam o poder de Deus para barganhar com Deus, e não para ter uma vida de intimidade com Ele. Jesus, ele fala assim: vocês estão me procurando por causa da comida que eu dou a vocês. E nós precisamos olhar para essa realidade. Coloque-se no lugar dos discípulos naquele barco, entendendo que Jesus está ali, à nossa disposição para ser chamado. Senhor, não se te dá que morramos? Por que o Senhor dorme? Agora não se assuste se Jesus Cristo chamar você para dormir com Ele, para descansar com Ele. Nós estamos lutando tanto com as nossas próprias forças, que o cansaço nos domina, e nós não temos ânimo nem para levantar um dedo. E foi por causa disso que Jesus Cristo os repreendeu, porque o cansaço nos tira a certeza da fé que Ele colocou em nós. Os discípulos viram várias e várias vezes Jesus operando milagres, ressuscitando pessoas. Então eles não tinham desculpa para duvidar do poder de Deus. E nós precisamos olhar para esse exemplo e aprender com o erro deles. Por que vocês são homens de pouca fé? Aqui no grego é dilos, que quer dizer tímidos, ou seja, literalmente covardes. Por que vocês são covardes? Vocês não estão vendo que eu estou com vocês? Nós precisamos ter coragem em Deus para enfrentar as adversidades, porque na verdade, os discípulos não tinham, como já falamos, nenhuma desculpa para duvidar de Jesus. Os problemas eles virão, como disse o Nelinho. E nós precisamos de ter paz em Cristo para administrar as adversidades. E concluindo, meus irmãos, há uma frase muito comum no nosso meio, baseada nesse texto: com Jesus no barco, vai tudo bem. Isso é uma grande realidade. Mas se nós o chamarmos para nos socorrer, e deixando-o de lado, achando que podemos resolver os nossos problemas sozinhos, e na pior das hipóteses, achar que Ele não tem poder para resolvê-lo, isso é falta de fé, isso é limitar o poder de Deus e duvidar de sua soberania. Meus irmãos, sempre que estivermos passando pelas tempestades desta vida, clamemos por Jesus e Ele com certeza nos socorrerá. Um pastor presbiteriano do século XVIII, ele vai dizer o que acabamos de falar. Os discípulos não tinham nenhuma razão legítima para questionar o cuidado de Jesus por eles, ou a situação sob o controle deles. Eles haviam testemunhado o poder divino de Jesus e haviam seguido tempo suficiente para saber do seu amor genuíno para com eles. Em João, no capítulo 6, verso 69, eles declaram, os próprios discípulos declaram: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que nos momentos de tempestade, nos lembremos do Senhor. Muitas coisas aconteceram em 2023, e muitas coisas acontecerão. Se nós achamos que 2023 passou rápido, 2024 será um estalo. Amanhã nós estaremos aqui de novo, fazendo o culto da virada. Creiam os irmãos nisso. A palavra de Deus diz que todas essas coisas aconteceriam. E nós precisamos olhar para essas coisas e entender que Jesus Cristo está próximo às portas. Amém?